Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o ciclo celular e hoje nós vamos conhecer a primeira parte do ciclo celular, que corresponde ao período de vida da célula, que nós chamamos de interfase. Aqui à direita nós vemos uma imagem, uma microscopia de luz mesmo, de células de cebola, possivelmente meristema radicular de cebola, onde nós vamos encontrar células com atividade de proliferação. São essas aqui onde a gente já consegue ver os cromossomos, né, se separando. Mas a gente observa aqui uma grande quantidade de células onde nós não observamos alterações estruturais no núcleo. Essas células são as células interfásicas. Os objetivos da nossa aula serão compreender o ciclo celular eucariótico, identificar as diferentes etapas do ciclo celular, conhecer as características gerais do DNA, no caso a sua estrutura, e entender os princípios básicos da replicação do material genético antes da divisão celular. Esses princípios básicos, mais uma vez, é algo que a gente vai ver de maneira muito superficial em função da nossa carga horária e posteriormente vocês vão poder aprofundar esses conhecimentos na aula de genética, tá certo? Se vocês já não viram isso, né, porque vocês já estão tendo genética, mas vocês vão ter a oportunidade de aprofundar melhor esses mecanismos na aula de genética. Com relação à frequência com que as células se dividem, então, em função das variações no tempo de proliferação, as células animais podem ser classificadas em três grandes categorias. Primeiro, as células que se dividem continuamente, por exemplo, as células embrionárias, células do epitélio intestinal, folículos capilares, medula óssea, entre outras. Segundo, células que ordinariamente não se dividem, mas que podem fazê-lo em resposta a estímulos, como é o caso dos hepatócitos do fígado, os fibroblastos da pele, células renais, músculo liso, pâncreas, ovário, pulmão, endotélio, que formam os vasos sanguíneos, células ósseas, entre outras. Vejam que essa resposta a estímulo não é uma regeneração, tá? É só uma reposição de um tecido que foi perdido, por exemplo, por uma lesão. E terceiro, as células terminalmente diferenciadas, que não se dividem mais, por exemplo, neurônios músculo esquelético e músculo cardíaco. Então a gente vê que em determinados momentos da vida de um determinado tipo de célula, essa célula pode ou não parar de se dividir, né? E isso é todo um controle genético que determina, mas é extremamente importante porque garante o quanto que uma célula pode se diferenciar, pode se proliferar em um determinado tecido. O ciclo celular compreende duas etapas coordenadas que envolvem crescimento celular, e esse crescimento não é só em termos de tamanho, em termos de volume, é também em termos de volume, mas uma das etapas aí do crescimento consiste na duplicação cromossômica, e essa duplicação cromossômica nada mais é do que a duplicação do material genético para que a célula possa efetivamente se dividir. Depois nós temos a segregação desses cromossomos que foram duplicados, né, a segregação do material genético, e por último a divisão do citoplasma. Então, essas três etapas correspondem ao ciclo de vida de uma célula, né? Ela cresce, duplica seu material genético, separa o seu material genético, divide o citoplasma e forma duas células filhas geneticamente iguais à célula mãe que deu origem a ela. Aqui à direita nós temos a representação desse ciclo, né? Partindo de uma célula original, ela cresce, duplica seu material genético, divide, segrega esse material genético, depois divide o seu citoplasma para formar duas células filhas. Aqui a gente tem uma observação importante, né? Mais em termos de curiosidade mesmo. Um adulto tem um número estimado aí, porque ninguém contou isso, né? De 10 elevado à 13ª potência de células. Se nós pegarmos um exemplo das células de um indivíduo adulto, de um ser humano, né? Os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio
no sangue. Os eritrócitos têm uma vida média de 120 dias, ou seja, um eritrócito dura 120 dias aproximadamente circulando aí nos seus vasos sanguíneos. Então, nós precisamos produzir aproximadamente 2,5 milhões de eritrócitos por segundo para manter o seu número constante. Então, vejam que a, a divisão celular é uma constante para a vida de muitas células, né? Já que essa divisão, esse processo tem que acontecer continuamente para que o número de células em um determinado organismo, por exemplo, não diminua e também não aumente de maneira exacerbada. O ciclo celular, então, é dividido em duas etapas, que nós chamamos de interfase e de mitose, onde na interfase nós temos toda a parte de crescimento celular e na mitose nós temos a parte de divisão dessa célula para a formação de duas células filhas. Então vamos conhecer primeiro quem é a interfase. A interfase é o período de tempo no qual a célula não apresenta mudanças morfológicas nucleares. É um período de intensa atividade metabólica. Com isso, ocorre o crescimento celular contínuo, em termos de volume também, para que quando essa célula se divida, ela não fique muito pequena. É importante para o controle dos mecanismos cruciais para regular o crescimento, a replicação do DNA e a divisão celular. Existe toda uma série de processos, de mecanismos genéticos que controlam e regulam a divisão celular e a determinação se uma célula deve ou não se dividir, deve ou não continuar o ciclo celular e uma série de outros fatores que poderão ser discutidos também em outras disciplinas futuramente. E a interfase está subdividida em três períodos, né, o G1, o S e o G2, que nós vamos conhecer na sequência. Então, numa representação esquemática, como o ciclo celular, o próprio nome já diz, é um ciclo, né? A interfase está dividida, então, em G1, S e G2, e depois nós temos a fase M, aqui a mitose, né, seguida da divisão do citoplasma. Então esse aqui é o ciclo de vida de uma célula. Daí a gente vai conhecer o que acontece em cada uma dessas etapas. A mitose fica só para a nossa próxima aula, mas hoje a gente vai conhecer então a interfase. Os pontos de controle que fazem a regulação do ciclo celular, que regulam geneticamente a vida da célula, são esses três pontos principais aqui, que também nós não teremos oportunidade de abordar e discutir melhor isso nesse momento, mas eu recomendo que vocês busquem essas informações nos livros e se tiverem qualquer dúvida é só me procurar. Esses três pontos de checagem, pontos de controle, funcionam como se fossem semáforos que determinam se a célula para naquele ponto ou se ela pode avançar e dar continuidade ao ciclo. Então, existe um ponto de controle importante no final de G1, que determina se essa célula pode entrar em S, por exemplo, se o meio for favorável, se essa célula não estiver exposta a agentes que possam alterar a estrutura do DNA, ela pode entrar em fase S, que é quando ela vai duplicar o material genético. Ao final de G2, nós temos o ponto de entrada na mitose, que vai determinar geneticamente se a célula deve seguir para a divisão ou não. Por exemplo, ela vai avaliar se todo o DNA está replicado, se os danos no DNA foram reparados, entre outras alterações que possam ter acontecido durante S. Já vocês vão entender isso. E o último ponto de checagem é um ponto lá quase no finalzinho da mitose, que vai avaliar a separação dos cromossomos duplicados. Se todos os cromossomos estão ligados de forma apropriada ao fuso mitótico, então a célula pode continuar o processo de separação desse material e, consequente, divisão para a formação de duas células filhas. Esses são os três pontos de checagem mais importantes que acontecem aí ao longo da vida de uma célula. Vamos conhecer então o período G1, fase G1, né, que corresponde então a uma das etapas do ciclo celular, ou melhor, uma das etapas da vida interfásica de uma célula.
Esse G vem do inglês gap, significa intervalo. Durante G1, nós temos a retomada da síntese de RNA, porque a gente precisa lembrar que a célula está vindo de um ciclo, né? Então, assim que terminou a divisão celular, a célula entra em G1. Em G1, nós temos a retomada da síntese de RNA e de proteínas. Dos RNAs presentes dentro da célula, 80% é RNA ribossômico, já que a atividade de síntese de proteína é muito intensa nesse momento. Nós temos em G1 uma tomada de uma importante decisão celular, continuar proliferando ou sair do ciclo, que depende de fatores de crescimento, nutrientes, espaço, entre outros fatores que podem interferir se essa célula continua a sua proliferação, continua duplicando seu material genético para posteriormente divisão, ou se ela sai desse ciclo temporariamente e fica aguardando um momento adequado para que ela retome a sua atividade de proliferação. O período G1 pode ser interrompido na presença de danos no DNA, caso essa célula sofra algum tipo de dano genético. Ela pode ficar constantemente em G1 para tentar corrigir esses problemas. E durante G1 nós temos um ponto de restrição, também chamado de ponto R, que é um ponto de regulação do ciclo que, uma vez transposto, compromete a célula a iniciar S. Esse ponto de restrição é como se fosse uma ponte que você precisa atravessar. Se você atravessa essa ponte, você está do outro lado do rio, né? Então, uma vez que você atravessou a ponte caiu, não tem como voltar mais para outra margem do rio, tá? É uma ponte que se você passa uma vez, depois ela cai e você não tem como voltar. É assim que funciona o ponto de restrição. Uma vez atravessado o ponto de restrição, isso é tudo determinado geneticamente, a célula se compromete com a divisão celular. Concluído então G1, uma vez atravessado o ponto de restrição, a célula entra logo na sequência na fase S, que é a fase de síntese, do inglês, né, sínteses. Então é a fase de síntese. O que acontece no período, na fase S? Nós temos a etapa de replicação do DNA, ou seja, duplicação do material genético. O DNA está presente dentro da célula na forma de uma cópia e agora ele precisa ser copiado, ele precisa ser duplicado para formar duas cópias, para que quando essa célula se divida, cada uma das células filhas receba uma cópia desse material genético. Então, durante S, nós temos a replicação do DNA e isso compromete a célula com a divisão subsequente. Ela não pode duplicar o seu DNA e falar, não quero mais me dividir, vou ficar aqui com o dobro de DNA dentro do meu núcleo. Ela não pode falar isso. Uma vez que ela passou o ponto R, que ela duplicou seu material genético, obrigatoriamente ela deve se dividir. O metabolismo durante esse momento é muito focado em duplicar o DNA da célula, já que toda a energia vai ser direcionada para isso. Nós vamos ter síntese exclusiva de histonas, as únicas proteínas, né, ou praticamente as únicas proteínas produzidas durante o período S, são as histonas, porque as histonas vão auxiliar no processo de compactação do material genético. E os primórdios de novos centríolos, chamados agora de procentríolos, são observados, formando-se perpendicularmente a cada membro do par de centríolos pré-existente. Então, isso aqui está acontecendo fora do núcleo da célula, não mais dentro do núcleo, né? Como a célula está se comprometendo com a divisão celular, ela precisa duplicar os seus centrossomos. Por isso que os centríolos são duplicados, começam a ser duplicados durante a fase S. E depois, concluída a duplicação do material genético, nós temos o período G2, que seria aí o segundo intervalo, antes do início da divisão do material genético. Durante G2, nós temos eventos pouco conhecidos ainda. É necessário já ter concluído a replicação do DNA e possíveis reparos de eventuais erros que aconteceram durante a replicação. Caso a célula ainda não tenha corrigido esses erros, ela não entra em G2, ela continua em S.
E durante G2 nós temos um ponto de checagem crucial para o ciclo celular, a divisão ou apoptose. Aquele comprometimento que foi adotado, aquele contrato que foi assinado lá quando a célula atravessou o ponto de restrição, fez com que ela duplicasse o material genético. Uma vez duplicado o material genético, ela precisa se dividir. Ela vai se dividir? Vai, se tiver tudo certo. Se o material genético tiver sido replicado de maneira correta, ela é encaminhada para a divisão. Se tiver tudo favorável onde ela está. Caso não esteja favorável, haja erros na duplicação do material genético, quebra de DNA, quebra de cromossomo, qualquer dano que comprometa ou que possa eventualmente comprometer a integridade dessa célula, ela deve ser encaminhada para a apoptose. A apoptose é a morte celular programada, tá? É uma morte celular controlada geneticamente que faz com que a célula entre em processo de suicídio, mas é um suicídio muito controlado, não é um suicídio que você se joga na frente de um caminhão, é um suicídio muito controlado, muito regulado. É aquele suicídio que você toma um veneno que nunca vão descobrir que você tinha tomado aquele veneno. É um suicídio de cinema, digamos assim, clássico. Durante G2 nós temos a síntese de proteínas não estônicas, que fazem condensação cromossômica, e vocês vão entender por que é importante a presença dessas proteínas depois, durante a divisão celular. Nesse momento, a gente precisa fazer uma pausa na nossa aula de ciclo celular para entender o que está acontecendo, principalmente durante S, que é quando o material genético precisa ser duplicado. Lá no comecinho da nossa disciplina, eu falei para vocês, a gente vai ver a estrutura do DNA só no finalzinho da nossa disciplina, né? Quando a gente falar de divisão celular. Então, agora que a gente precisa relembrar algumas coisas, primeiro da estrutura do DNA, e também relembrar algumas coisas sobre a replicação do material genético, porque daí vocês vão ter oportunidade de discutir isso de maneira aprofundada em outras disciplinas. Então, agora a gente vai conhecer algumas características do DNA de Watson e Crick, que foram os dois pesquisadores que propuseram e desvendaram, na verdade, a estrutura do DNA e propuseram um modelo para a estrutura do DNA, e calhou de eles estarem certos, né? Eles acertaram no modelo, no desenho que eles fizeram. Então a gente vai conhecer algumas características e depois vocês aprofundam isso na disciplina de genética. Bom, o DNA é formado pela polimerização de nucleotídeos, vocês já estão cansados de saber disso, né? O nucleotídeo é formado por 3 grupos. O primeiro deles é um fosfato, esse daqui, ó. Esse fosfato está ligado ao carbono 5' da minha pentose, que já é o segundo grupo. A pentose dos ácidos nucleicos pode ser a desoxirribose, o açúcar que forma o DNA, ou a ribose, que forma o RNA. Esse daqui que está aparecendo é a ribose, o açúcar que forma o RNA, porque ele tem uma hidroxila no carbono 2', tá? Esse não é o açúcar que a gente quer o açúcar do DNA, desoxirribose. Quem é esse açúcar? Não tem o oxigênio, tem só o hidrogênio aqui no carbono 2'. Qual que é outra característica da nossa pentose? Uma hidroxila na extremidade no carbono 3' aqui do meu açúcar. E a base nitrogenada, o terceiro componente do nucleotídeo, fica ligada ao carbono 1' da minha açúcar, tá? E a base nitrogenada vai variar. Existem 4 bases nitrogenadas possíveis, que vocês já estão carecas de saber: adenina, timina, citosina ou guanina. Olha aqui o nosso açúcar, o açúcar desoxirribose, hidrogênio no carbono 2', esse aqui forma o DNA, e o açúcar ribose, hidroxila no carbono 2', que forma o RNA, só para vocês lembrarem deles, tá certo? Nós temos também as bases nitrogenadas, que são divididas em 2 classes: as bases púricas, porque são originadas a partir de uma substância que nós chamamos de purina, essa daqui. São 2 anéis heterocíclicos.
E também as bases pirimídicas, que são derivadas da pirimidina, essa substância que vocês veem aqui, apenas um anel heterocíclico, porque tem carbonos e nitrogênios aí na sua composição. Base, porque ela tem um caráter básico, nitrogenada, porque tem nitrogênio na sua composição. Quem são as bases púricas? Adenina representada por A, guanina representada por G. Então, essa aqui é a adenina, essa aqui é a guanina. Quem são as bases pirimídicas? Timina representada por T, essa daqui. Citosina representada por C, essa daqui. E temos também a uracila representada por U, só que essa daqui é exclusiva do RNA, né? Não queremos saber dela agora, mas ela é uma pirimidina. Então, timina, base exclusiva do DNA, uracila, base exclusiva do RNA. Como que os nucleotídeos se organizam no nosso DNA? Lembra que os nucleotídeos se unem por ligações fosfodiéster, né? Então, nós temos ligações entre o fosfato e a base e o açúcar. Então, o nucleotídeo 1 e o nucleotídeo 2 se ligam por meio da hidroxila, que fica lá no carbono 3', e a hidroxila é removida e entra o grupo fosfato no lugar. Então, nós temos a ligação de dois nucleotídeos. Na sequência, vem um novo nucleotídeo, que também se liga à extremidade 3'. Na sequência, um outro nucleotídeo que se liga à extremidade 3' do anterior. E assim sucessivamente. As bases nitrogenadas estão destacadas aqui à direita, mas lembra que o DNA não é uma fita simples, ele é uma fita dupla, certo? Quando a gente olha para uma das fitas do DNA, nós temos um grupo fosfato que está ligado ao carbono 5' do meu açúcar. Então, essa extremidade onde nós temos um grupamento fosfato é a extremidade 5'. E se a gente correr lá para a outra ponta da mesma fita do DNA, nós vamos ter no último nucleotídeo uma hidroxila disponível na extremidade 3'. Então, essa hidroxila aqui corresponde à extremidade 3'. No meu primeiro nucleotídeo, eu tenho grupamento fosfato na extremidade 5'. No meu último nucleotídeo, eu tenho uma hidroxila na extremidade 3', tá certo? Então, essa é a estrutura básica do DNA. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a organização da nossa dupla fita, né? O modelo da dupla hélice proposto por Watson e Crick. Então, o que Watson e Crick fizeram foi determinar como que o DNA, como que as moléculas, os átomos faziam parte da estrutura do DNA. Eles disseram o seguinte: o DNA é formado por duas cadeias ou filamentos de nucleotídeos que ficam dispostos lado a lado, né? Eu tenho uma cadeia paralela à outra. O arcabouço é formado por fosfato e açúcar desoxirribose alternados, unidos por ligações fosfodiéster. Se nós fizermos uma analogia a uma escada, o arcabouço de açúcar e fosfato corresponde ao corrimão da nossa escada. Então, nós temos fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar e assim sucessivamente. Cada nucleotídeo tem o seu fosfato e a sua açúcar. Os dois filamentos estão em orientação oposta ou polaridade inversa. Isso significa que se eu tenho um filamento à direita, o outro filamento está à esquerda. Se os átomos do meu filamento da direita estão virados para cima, os átomos do filamento da esquerda têm que estar virados para baixo. Essa é a polaridade inversa, tá? Já vocês vão ver certinho como que isso funciona no DNA. Os dois filamentos de nucleotídeo são mantidos juntos por ligações de hidrogênio. Quem estabelece essas ligações de hidrogênio são as bases nitrogenadas. E o pareamento dos nucleotídeos obedece à complementaridade das bases. A adenina só pareia com timina, que estabelece duas ligações de hidrogênio. Guanina só pareia com citosina e estabelece 3 ligações de hidrogênio. O oposto também é verdadeiro: timina com adenina, citosina com guanina ou guanina com citosina. Essa conformação permite ao DNA adquirir
automaticamente uma conformação de dupla hélice, principalmente por meio da interação dos pares de bases. Então, se a gente construir a nossa escada de DNA e deixar essas moléculas assumirem a sua conformação natural, essa escada se enrola, né? Essa que é a estrutura do DNA. As interações entre os átomos que compõem a molécula fazem com que a estrutura do DNA assuma esse formato helicoidal. Os pares de bases, que são estruturas planares achatadas, ficam empilhados uns sobre os outros no centro da dupla hélice, aumentando a estabilidade da molécula de DNA ao excluir as moléculas de água dos espaços entre os pares de bases, ou seja, as bases nitrogenadas excluem a água da estrutura da molécula. E o empilhamento de bases em espiral cria um chamado sulco maior e sulco menor, que são importantes para a interação de proteínas que se ligam ao DNA. A gente já vai ver a estrutura e entender quem são esses componentes. Bom, então aqui nós temos os 4 nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, fazendo o pareamento. Vejam que aqui à esquerda eu tenho o nucleotídeo adenina, ligado a um nucleotídeo citosina, que é o segundo nucleotídeo aqui da minha fita, né? Essa é a ligação fosfodiéster, estabelecida entre o nucleotídeo 1 e o nucleotídeo 2, entre a hidroxila do nucleotídeo 1 e o fosfato do nucleotídeo 2. Então, essa é a ligação fosfodiéster. Vejam que nessa fita, fosfato está virado para cima, extremidade 5 linha. Hidroxila para baixo, extremidade 3 linha lá na outra ponta. Qual que é a complementaridade das bases? A adenina só pareia com timina, estabelece 2 ligações de hidrogênio. Citosina só pareia com guanina, estabelece 3 ligações de hidrogênio, tá? Vamos ver quem são os nucleotídeos da outra fita agora, a fita que está do lado direito. Veja que agora o nucleotídeo aqui está de ponta cabeça. Por quê? Os filamentos, a dupla fita, é antiparalela, ou tem polaridade inversa. O que isso significa? Esse meu nucleotídeo aqui da fita da esquerda está voltado para cima. Para facilitar, é só olhar para o oxigênio. Ó, o oxigênio, a casinha aqui do meu oxigênio, está virada para cima. No nucleotídeo da esquerda, a casinha do oxigênio tem que ficar voltada para baixo. Essa é a complementaridade, ou melhor, essa é a polaridade inversa, o antiparalelismo que existe na dupla fita de DNA. Todos os nucleotídeos da direita ficam voltados aqui para cima, com o oxigênio para cima. Todos os nucleotídeos, eu chamei aqui de direita, não sei, todos da esquerda voltados para cima, todos da direita voltados para baixo. Nucleotídeo 1, nucleotídeo 2 e assim sucessivamente. Se aqui na esquerda eu tinha 5 linhas para cima no fosfato, 3 linhas para baixo na hidroxila, na direita eu preciso ter o oposto, fosfato para baixo e hidroxila para cima. Então 5 linhas está para baixo, 3 linhas está para cima, certo? Isso garante então a organização da dupla fita do DNA. Aqui a gente está vendo só 4 nucleotídeos, né? 4 nucleotídeos não vão se enrolar. Vão fazer a dupla hélice. Mas, quando a gente tiver centenas ou milhares de nucleotídeos, esses nucleotídeos já se enrolam e assumem a estrutura helicoidal do DNA. Aqui a gente já tem uma série de nucleotídeos, tá? Veja que sempre guanina pareia com citosina ou vice-versa, adenina pareia com timina e vice-versa. Adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio, guanina e citosina, 3 ligações de hidrogênio. Sempre. 5 linhas para um lado, 5 linhas numa ponta, 3 linhas na outra ponta. O inverso, 5 linhas numa ponta, 3 linhas na outra ponta. Tá? Então, sempre respeitando a complementaridade e o antiparalelismo da dupla fita. E aqui o arcabouço de açúcar e fosfato. Porém, o DNA não tem esse formato linear. O DNA é helicoidal. Então aqui a gente tem um modelinho helicoidal. O DNA tem 2 nanômetros de largura, né?
de diâmetro, vamos dizer assim, e a cada volta do DNA, ou seja, 360 graus, a cada giro completo que o DNA der, nós vamos ter 10,5 pares de bases, tá? Então são 10 nucleotídeos em cada uma das fitas, na verdade 10 nucleotídeos e meio, né, que aparecem em cada volta do DNA. Cada nucleotídeo acrescenta aproximadamente 3,4 angstrom. O angstrom é o 10 a menos 10 do metro. E nós vamos ter, então, em uma volta, aproximadamente 34 angstrom de comprimento, tá? Só que a molécula do DNA vai ter centímetros e centímetros de comprimento. Aqui nós temos um modelinho de bolas, e nesse modelinho de bolas fica fácil a gente ver as fendas ou sulcos, o sulco menor e o sulco maior, que são regiões por onde algumas proteínas têm maior afinidade e conseguem se ligar ao DNA, por exemplo, as proteínas estonas, né? Aqui, nesse amarelo, laranja e preto, nós temos o arcabouço de açúcar e fosfato, e nessas bolas, nesse azul meio esverdeado, né, nós temos as bases nitrogenadas representadas, então. Sobre a replicação do DNA, nós também vamos ver isso de maneira muito resumida. Eu vou disponibilizar alguns vídeos para vocês, principalmente para quem tiver mais curiosidade, né, e quiser saber um pouco mais sobre isso. Mas possivelmente vocês já até estudaram isso na genética. Então, a gente vai ver de maneira muito resumida como que ocorre a replicação do DNA. Então, a replicação do DNA é chamada semiconservativa, já que, como ele é formado por uma dupla fita, essa dupla fita se abre e cada uma das fitas serve de modelo para a construção de uma nova fita, por isso que ela é semiconservativa. Ocorre uma replicação assincrônica. Primeiro é replicada a eucromatina, e depois que toda a eucromatina foi replicada, pode ser replicada a heterocromatina. A replicação acontece nas chamadas origens de replicação, que constituem os replicons. A replicação é bidirecional, ou seja, uma vez aberta uma origem de replicação, ela acontece nos dois sentidos, né? Já vocês vão entender melhor isso. Ela também ocorre nas forquilhas de replicação. Toda vez que se abre uma origem de replicação, nós temos a criação de duas forquilhas, né? Uma para a direita e uma para a esquerda. E a replicação vai acontecer nesses dois sentidos. Ela é semidescontínua, em função da própria orientação do DNA, 3 linhas, 5 linhas numa fita, 5 linhas, 3 linhas na outra fita. Na genética vocês vão entender como isso acontece. E a replicação acontece graças à presença de uma série de enzimas. Quem são essas enzimas? Eu coloquei aqui à direita uma tabelinha com a respectiva função para vocês se lembrarem depois. Mas, de maneira geral, nós temos a DNA-A, que é a primeira enzima que atua, e a função dela é reconhecer as origens de replicação do DNA. Nós temos a enzima helicase, que é a enzima que rompe as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e, consequentemente, abre a dupla fita de DNA. Temos as enzimas topoisomerases, também chamada de gerases. Uma vez que você desenrola uma fita torcida, no caso uma hélice, ela tende a querer começar a embolar. Para que ela não embole, a topoisomerase auxilia nesse processo, evitando que o DNA fique embolado quando a helicase faz a abertura da dupla fita. Temos a proteína ligadora de fita simples, para que as duas fitas não se liguem novamente. A proteína se associa temporariamente a ela. Temos a enzima primase, que é uma enzima que faz um primer, já que a enzima responsável pela replicação do DNA, chamada de DNA polimerase, junto com a cinta beta, ela não sabe começar a replicação sozinha. Ela precisa de alguém que comece por ela. Quem começa é a primase, e a partir do primer que foi produzido, a DNA polimerase, junto com a cinta beta, podem trabalhar naquele DNA. E por último, a enzima DNA ligase, que faz a união
dos segmentos de DNA que foram replicados, chamados fragmentos de Okazaki. Na genética, vocês devem ter estudado ou devem se lembrar como que ele funciona, certo? Infelizmente, não temos todo o tempo do mundo para a gente discutir isso, mas se vocês tiverem dúvida ou dificuldade, entrem em contato que eu auxilio vocês, tá bem? Então, essas são as enzimas que atuam na replicação do DNA. E agora a gente vai ver, muito resumidamente, como que acontece essa replicação. Bom, a duplicação do DNA nada mais é do que você pegar uma molécula de DNA, uma dupla fita, abrir essa dupla fita e copiar, a partir da complementaridade que existe na fita molde, construir uma fita nova. Por exemplo, eu tinha uma guanina no molde e coloquei uma citosina. Tem uma guanina no molde, vou colocar de novo uma citosina, uma fita nova. Tem outra guanina, outra citosina. Tem uma timina, entra agora uma adenina. Tem uma citosina, entra uma guanina. E assim sucessivamente. Então, com base na informação da fita molde, a DNA polimerase coloca o nucleotídeo complementar na fita que está sendo sintetizada. Lembra da origem de replicação? A origem de replicação é onde a replicação começa. Então, a função da origem de replicação é essa daqui, ó, abrir rapidamente o DNA para que as duas fitas que foram separadas sirvam de modelo para a complementaridade, para a polimerização da fita nova por meio da complementaridade. Olha lá, se a gente pegar uma forquilha de replicação aberta, né? Essa era uma origem de replicação. Lembra que a replicação é bidirecional, porque ela acontece tanto para cá como para lá, por isso que é bidirecional, nas duas direções. E uma origem de replicação cria duas forquilhas, uma aqui à direita e uma aqui à esquerda. Nós estamos vendo essa forquilha da esquerda, que está representada aqui, ó, nesse formato de forquilha, de Y, né? Como que acontece a replicação nessa região, então, nessa forquilha? Nós temos a DNA polimerase com a cinta beta. DNA polimerase é essa, a cinta beta é essa que vai empurrando ela, tá? Fazendo a replicação aqui na fita de cima. Tem alguma proteína ligadora de fita simples aqui, aqui também. Temos a helicase fazendo o rompimento das ligações de hidrogênio entre as duas fitas, né, e consequentemente separando as duas fitas. A topoisomerase não foi representada aqui. E na fita de baixo, nós vemos que a replicação está acontecendo em sentido contrário, né? Como se ela fosse marcha ré. Isso é uma característica em função das extremidades, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas do DNA. Porque a polimerização sempre acontece no sentido 5 linha para 3 linha de maneira contínua. E não tem como ela acontecer aqui de 5 linha para 3 linha, porque 5 linha está aqui, 3 linha está lá. Então aqui é 3 linha, aqui é 5 linha. Então a replicação aqui tem que acontecer em sentido contrário, né? Ela vai contra a abertura da forquilha. Essa é só um diferencial, tá? Mas é sempre o mesmo jeito. A primase faz os primers, a DNA polimerase estende os primers, né? Que são os chamados fragmentos de Okazaki. Por último, a DNA polimerase 1 remove o primer e substitui os nucleotídeos do primer, e a DNA ligase faz a ligação daquela quebra no arcabouço de açúcar e fosfato que ficou ali, né? Para fazer com que essa dupla fita fique íntegra, certo? Então, é assim, de uma maneira muito resumida que vai acontecer a replicação do DNA. Temos um GIF aqui mostrando, né, rapidinho, como que acontece a replicação. Deixa eu só ele mudar. Aqui à esquerda nós temos o DNA que está sendo aberto pela helicase, né? E daí forma uma fita para cima e uma fita simples para baixo. Aqui na fita simples de baixo, a replicação está acontecendo de maneira contínua, né? E aqui na fita simples de cima, a replicação acontece de maneira descontínua, no sentido contrário à abertura da minha forquilha, que vai abrindo nessa direção, tá? A verdinha aqui possivelmente é a DNA polimerase, junto com essa roxinha que é a cinta beta, que vai empurrando ela.
E a replicação vai acontecendo mais ou menos desse jeito. Esse é o chamado modelo do trompete. Quem propôs esse modelo, quem na verdade viu esse modelo, foi o próprio Alberts, que escreveu o livro que a gente utiliza. E é basicamente desse jeito que o DNA vai sendo duplicado na célula. Isso vale tanto para bactéria como para eucariotos, tá? A única diferença é que em eucarioto é um pouquinho mais complexo, mas o mecanismo é basicamente o mesmo, a função das enzimas é basicamente a mesma. Finalizando então o nosso ciclo celular, lembra que eu falei para vocês que de vez em quando a célula precisa decidir se ela continua fazendo o ciclo, continua se proliferando, ou se ela para temporariamente a sua proliferação celular. Uma célula que não está proliferando, nós dizemos que elas estão em G0, elas estão fazendo a fase G0. O estado G0, então, é um estado de não proliferação celular, que pode ser chamado aí de dormência. Não é o termo mais correto, né? Por isso que eu deixei entre aspas. É como se a célula estivesse dando um cochilo ali, ela não quer se dividir agora, então ela está quietinha. O que significa estar quieta? Ela está fazendo só a atividade metabólica basal dela para que ela continue viva, interagindo com o ambiente onde ela está. Ela não está fazendo mais nada. Ela simplesmente está vivendo quietinha, sem incomodar ninguém, certo? As células em G0 elas são autônomas, elas não dependem de ninguém e elas só fazem a função delas ali. Uma célula em G0 pode ser temporário, né? O período G0 pode ser temporário, pode permanecer por dias, por semanas, por meses, por anos, ou todo o tempo de vida do organismo. Tem algumas células que se dividem uma vez e depois nunca mais se dividem na vida. Então, é uma condição muito variável, né? Ela pode ser reversível, como naquele primeiro slide a gente viu. Algumas células podem se desdiferenciar, digamos assim, e voltar a se dividir. Porém, as células já diferenciadas, né, não fazem essa desdiferenciação e não retomam a condição de proliferação, não retomam a divisão celular. Um exemplo de célula diferenciada é, por exemplo, o neurônio, né? Neurônio, músculo liso, melhor, músculo cardíaco, músculo esquelético. Esses não se proliferam mais, já se proliferaram uma vez na vida, já se especializaram e agora não mais se dividem, certo? Lembra que eu falei para vocês lá dos eucariotos animais no começo da aula, né, que tinham aquelas 3 características? Eu falei dos animais porque vegetal não tem esse problema. O vegetal não entra em G0. E se ela entrar em G0, ou melhor, eu falei que não entra, né? Entra sim em G0, mas toda célula vegetal pode ser revertida, ela pode voltar ao estado de proliferação. Basta ela sofrer a chamada desdiferenciação. Se você fizer um tratamento hormonal com hormônio vegetal, a célula já reassume a condição de proliferação dela e ela volta a se dividir como se fosse um bebê recém-produzido ali que quer se dividir, quer crescer e quer se multiplicar. Tá? O vegetal não tem esse problema. Bom, com relação à duração do ciclo celular, a duração de cada uma das etapas da interfase, pelo menos, né, que a gente viu, esse é o tempo de divisão ou melhor, o tempo de ciclo celular de um fibroblasto, uma célula humana, né? Está estimado em aproximadamente 20 horas. Dessas 20 horas, o período G1 é bastante variável, mas nós vamos ter aproximadamente 8 horas para a duplicação do DNA. Em 8 horas, um fibroblasto consegue duplicar todo o seu material genético. 4 horas para fazer G2, isso aqui dá 12. 1 hora para fazer mitose, 13 horas. Se o ciclo dele dura 20 horas, significa que a célula de fibroblasto passa 7 horas aproximadamente em G1. Por que é um ciclo? G1, S, G2, mitose, volta para G1. G1, S, G2, mitose, volta para G1 e assim sucessivamente. Eventualmente ela está lá no G1 e fala, opa, não quero mais me dividir.
Não vou atravessar a restrição, entro em G0 e fico ali fora do meu ciclo celular por algum tempo, horas, dias, meses, anos, tá? Mais uma tabelinha, a última, para finalizar. Duração do ciclo celular em diferentes células, só para simples comparação. Células jovens de embrião de rã, 30 minutos, muito mais rápido do que um fibroblasto, que demora 20 horas. Levedura, 1 hora e meia. Células epiteliais do intestino de mamífero, 12 horas. Fibroblasto de mamífero em cultura, 20 horas. Célula de rim, quase 1 ano para fazer interfase, tá? Para fazer o ciclo, desculpa. Aí o povo fala, o rim se prolifera, o fígado. O fígado se prolifera, pode doar um pedaço porque ele se regenera. Regenera, mas uma célula demora 1 ano para fazer mitose, tá? Vai se regenerar? Vai, só que vai demorar muito tempo. Ok? Então essa é a nossa aula sobre a interfase. Na sequência, a gente vai ver uma característica específica da interfase e a próxima aula vai ser sobre a divisão celular, a aula de mitose. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato e na sequência a gente vai ver agora a aula de cromossomo, porque a gente já falou sobre a duplicação do material genético, então a gente precisa entender agora de onde sai o cromossomo. Tá ok? Então, até a próxima e vamos nos falando por aí. Um abraço, tchau, tchau.